Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, me chamo tal, moro em Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de agradecer a você por essa iniciativa tão bacana de tentar abrir os olhos de nós mulheres e alguns homens também, que ficam cegos pela paixão e acabam se metendo em furadas. Seus vídeos têm me ajudado muito e te admiro a cada dia mais. Ô, meu anjo, obrigado, viu? Vou contar minha história, porque sei que ninguém próximo a mim, como a minha família, entenderia, por mais que tenhamos um bom relacionamento, e gostaria muito de desabafar e ouvir seu conselho. Sei da sua opinião sobre relacionamentos virtuais, e minha história pode parecer meio ridícula, mas vamos lá. Não sei se vou conseguir ser breve, mas vou tentar contar as partes importantes da forma mais resumida possível. Sou casada há quase 3 anos e tenho 24 anos. Há 7 meses conheci um homem em um jogo online. Gostaria de ressaltar que não estava com esse interesse ou objetivo, mas comecei a conversar com ele e me encantei no primeiro dia. No primeiro dia? Eita pega! Não sei explicar o porquê, pois nos falamos muito pouco. Inicialmente ele disse que tinha 25 anos. No outro dia conversamos bastante e ele disse que, como eu estava sendo muito simpática, ele iria me contar a verdade. Tinha 33 anos, era casado e tinha uma filhinha. Eu assustei e contei que também era casada. Não escondemos isso um do outro, porém continuamos nos aproximando. Ele mora em outro estado, me pediu para adicionar em uma rede social, para me ver e a partir de então não paramos mais de nos falar. Ficou tudo muito intenso e foi acontecendo tudo rápido. Ele reclamava que a esposa era paranoica e que, pelo que ele dizia, pareciam estar em crise. Bem, começou a palhaçada. Pareciam estar em crise. Eita, essas histórias são... É sempre a mesma coisa. A esposa é louca, paranoica, né? Eles estão vivendo uma crise, nem sexo ele faz mais com ela. Ele dizia que já tinha sido traído em um relacionamento passado e que tinha medo que eu estivesse enganando ele. Ai, sério? Coitado, mas eu tô aqui, meu coração tá chorando, certo? Vocês não estão vendo, mas meu coração tá sangrando de dó dele. Ele foi traído num relacionamento passado. Então, ao invés dele perceber o quanto isso é ruim só quando é pra ele, né? Agora, se ele tiver que meter chifre em alguém, aí é ótimo. Qual o problema? Então, olha o que é isso. Eu já fui traído num relacionamento passado, então eu tenho medo que você esteja me enganando. Mas ele não tem problema nenhum de estar enganando a esposa. Sinceramente, gente, eu acho isso uma tremenda de uma hipocrisia e uma incoerência absurdas. Absurdas. Ele já falava até em separação para ficarmos juntos, para você ter uma noção. Sem se conhecer, né? Até falar de mim para a mãe dele, ele disse que falou. Meu casamento não estava ruim, mas eu tinha algumas queixas e acho que minha carência fez eu me entregar assim. Pouco mais de um mês e já estávamos trocando fotos sensuais e tendo conversas picantes, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Os dias foram passando, nos falávamos o dia todo até de madrugada, sempre que dava. Conversamos por telefone e chamadas de vídeo também, até que ele começou a demonstrar sua frieza em algumas situações, o que me assustava um pouco, mas fui ignorando tudo isso porque não me imaginava mais sem falar com ele um dia sequer. Alguns meses depois começamos a ter algumas discussões por ciúmes meus. Ele não fazia mais questão de me dar segurança. E eu sempre estava no dilema de saber que o que eu estava fazendo não estava certo e chorava muito por isso.
me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu me afastei intimamente do meu marido porque estava muito envolvida e com a consciência pesada, e um dia ele me perguntou sobre isso e disse que tinha relacionamento normal com a esposa. Ah, tá, agora eu entendi o que você quis dizer aqui. Você se afastou do seu marido, certo? E um dia ele perguntou sobre isso para você e ele disse que ele tinha relacionamento normal com a esposa. Óbvio, né? Óbvio, mas fiquei muito mal. E então resolvi terminar, pois aquela situação não era para mim e me senti usada. Quando falei que era melhor nos afastarmos, ele disse que não saberia viver sem mim. E eu também não queria me afastar, então voltei atrás e continuamos. Só que ele começou a ficar indiferente comigo e eu comecei a cobrar atenção. Nós praticamente só conversávamos se eu chamasse. Aí ele começou a dizer que paranoica bastava a esposa dele e que ele era assim e então começou um inferno. Olha lá, tá vendo? Paranoica já basta minha esposa. Será que ela era paranoica mesmo? Ou ela, na verdade, percebia algumas coisas? Sempre que eu questionava, ele dizia que era melhor nos falarmos outro dia para não brigar. Aí eu insistia e ele falava que queria se afastar. Me bloqueava de todas as redes sociais e WhatsApp, mas depois voltávamos. Quer dizer, no começo ele me procurava, mas depois de umas vezes que nos afastamos, só eu que corria atrás. Ele chegou a dizer que não tinha jeito, que eu sempre ia ficar perturbando ele com essas perguntas sem sentido se ele ainda gostava de mim. Depois ele desmentia dizendo que eu que falava que perturbava ele. No final do mês passado, após mais uma discussão, ele me pediu para não procurar mais ele e me bloqueou de tudo. Passaram-se 3 dias e ele me desbloqueou, aí não aguentei e chamei ele. Ele disse que tinha me desbloqueado para ver se eu ia mandar mensagem e queria esperar porque sabia que eu mandaria. Nossa, além de tudo se acha, né? Além de tudo se acha. E eu vou te dizer, sabe por que ele se acha? Porque, né, você, por exemplo, faz isso. Por isso que o cara se acha. Então, além de tudo, somos nós que batemos tambor para louco dançar. Nós é que damos, né? Nós que jogamos confete. Então ele me bloqueia, aí ele me desbloqueia. Ele me desbloqueia. E por aí você vê, você estava tão paranoica que você ficava toda hora olhando no perfil dele, né? Que foi só ele desbloquear que você já percebeu que ele tinha desbloqueado. Ai, aí não aguentei, fui lá e mandei mensagem. E aí tem que escutar essa ainda. Então, eu só desbloqueei porque eu sabia que você ia mandar mensagem, porque você sabia que você não ia aguentar. Ah, Deus me livre, viu? Ai, me dá um nojo dessas coisas. Esse povo que se acha. Foi humilhante. Foi mesmo? Foi. Mas voltamos mais uma vez e estamos nos falando normalmente, exceto pelo fato de que ele só rende assunto quando quer falar de assuntos picantes. Fora isso, nem bom dia dá se eu não der. Por que você acha que ele só quer falar de coisa picante? Porque, além de tudo, meu bem, o casamento dele não está em crise porcaria nenhuma, tá? Sabe o que está acontecendo? Você tá ali instigando ele para que depois ele tenha um sexo maravilhoso com a esposa. É só para isso que você serve, viu? Ai, André, não fala assim. Não, bem, a gente precisa ser realista. Sabe, o cara quer sentir aquele negócio, quer sentir aquele negócio, quer sentir que ele é o poderoso, o garanhão, como aqui ele tá sentindo. Eu desbloqueei porque eu sabia que você não ia aguentar. Aí vem correndo atrás de mim. Olha lá, minha eguinha pocotó vindo atrás de mim. Baixo, né? Mas é assim. E aí, então, ele fica falando essas coisas sensuais com você, não sei o que, ele fica todo taradão, aí ele vai lá e desce o sarrafo na esposa. É ela que recebe o sexo maravilhoso. Então, você está contribuindo para ele, né? Porque ela não vai sentir nenhuma contribuição, com certeza. Vai se sentir enganada, tal. Agora, aí é que tá. E você? O que que isso tem contribuído com você e com seu casamento? Nada, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Parei de cobrar, mesmo morrendo de vontade,
mas sinto que ele está fazendo de tudo para que eu termine e ele saia como vítima. Mas terminar o quê também, não? Terminar o quê? Isso que eu falo, relacionamento virtual. Vou terminar o quê? Ele sempre fala que eu arrumo as brigas porque quero me afastar, mas não tenho coragem por causa das fotos que mandei. Estou tentando achar que está tudo bem, mas me sinto um nada para ele, mas não estou conseguindo deixar ele. Criei uma dependência tão grande que tenho medo de afastar e mais uma vez me humilhar para ele me aceitar de volta. Misericórdia. Essa situação toda tem me feito muito mal, queria conseguir esquecer tudo isso e seguir em frente, mas está muito difícil. Espero que tenha ficado bem explicado, gostaria muito do seu conselho sobre como me reerguer e seguir em frente. Queria saber se alguma vez existiu amor realmente, como ele falou várias vezes, e como conseguir me afastar. Olha, minha querida, eu realmente não acho que existiu amor, tá? Eu não sou nenhum pai de santo, não tenho bola de cristal, não posso falar do sentimento dos outros. Mas olha, para mim, amor precisa de contato. Então eu estou falando isso não porque se trata de uma coisa tão absurda como essa daqui, onde você está sendo claramente usada. Mas para mim, ainda que vocês fossem solteiros, eu considero totalmente inviável falar que há amor quando não houve nenhum contato pessoal ainda. Eu não sei se a pessoa tem bafo, porque tem essa, viu? Eu acho que eu amo a pessoa virtualmente. Aí eu chego, vejo que ela tem um bafo do cacete, entende? Ela não tem tantos cuidados assim, então tem um CC danado, né? Meu nariz até arde quando eu chego perto dela. Você vai ver, o amor vai acabar em uma hora. Aquele amor que ficou sustentado em 2 anos pela rede social, em uma hora ele vai pelo ralo. Então, é amor? Tem como ter amor numa relação virtual? Eu não adianta. Até hoje ninguém conseguiu enfiar isso na minha cabeça. No meu entendimento, não tem. Sinto muito se você que está me assistindo aí agora está querendo dar um murro na tela do computador, querendo jogar o celular no chão, porque você está vivendo um relacionamento. Deu certo, eu conheço minhas amigas. As suas amigas se encontraram pessoalmente com a pessoa. Você não. Então, para de enfiar histórias que deram certo. Eu sei que tem relacionamentos que deram certo. Por quê? Porque as pessoas se encontraram. E quando se encontraram, de fato se conectaram. Teve pele, teve química e teve cheiro. Porque assim como eu conheço milhares de histórias de pessoas que ficaram 2, 3 anos sustentando uma relação amorosa e quando encontraram a pessoa, perceberam a furada que era. Então perderam 3 anos numa merda de computador. Agora, quer acreditar? Quer viver nesse mundinho virtual? Ao invés de viver no mundo real? Com um cara cafajeste desse, que só tá te usando para ele se masturbar? Vamos jogar a real aqui? O cara só te usa para se masturbar, meu anjo. Cada vez você manda uma foto diferente, uma foto assim, não sei o que, faz uns gemidão lá enquanto estão fazendo uma chamadinha de vídeo, entende? Fala umas coisas, né? Isso, vai, ai, coloca mais, sabe umas coisas assim? Ah, então sinto muito, gente, mas as pessoas estão sendo usadas e não estão entendendo que estão sendo usadas. E aí ficam criando esse mundo de Alice na cabeça, quando não tem nada de Alice aqui. Quando você deveria ver que, na realidade, você acabou de falar, meu casamento não estava ruim. Então, quer dizer, valorize o que você tem ali, de maneira real. Uma relação real que você estruturou, do que viver nesse mundo de Alice, nesse mundo virtual que é ilusório. Eu, sinceramente, continuo sendo contrário a isso. A não ser que seja uma relação que você tenha, por exemplo, eu já tive um relacionamento à distância. Lá em 2012, eu tive um relacionamento à distância. O meu namorado morava em Salto, certo? Em Salto, próximo a São Paulo, 200 quilômetros daqui. Só que, gente, a gente se encontrava na sexta e ele ficava comigo até o domingo. Então, quer dizer, era um relacionamento à distância, mas que a gente estava todo final de semana e todo feriado a gente estava junto. Então, é o que eu digo. Às vezes as pessoas acham que eu falo de relacionamento à distância como se tudo fosse inválido. Não.
O que eu considero inválido são esses relacionamentos virtuais, esses relacionamentos à distância, onde as pessoas não se veem. Não tem como eu, de fato, saber se eu gosto ou não de alguém se eu não tenho contato com essa pessoa. Realidade virtual é uma realidade alterada. Mas não adianta. A gente está vivendo numa era em que cada vez mais as pessoas vão se iludir. Cada vez mais com isso. Você vai ver a hora que a gente tiver os hologramas, então. Vai ser cada vez pior. Porque aí eu vou ter a pessoa, né? Ela se materializa num holograma aqui na minha frente, onde eu converso com ela aqui de boa, eu tô vendo os gestos dela, tô vendo tudo. Vai ficar cada vez pior. Vocês escrevam o que eu tô dizendo. Essas relações à distância virtuais vão ficar cada vez mais frequentes e vão iludir cada vez mais as pessoas. Mas, fazer o quê? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, me siga no Instagram, só você digitar lá na pesquisa André Massolini que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.